Moderninha Pro. A maquininha sem aluguel e a mais completa de todas. Lado B, cultura e cidadania na Real e com local. Apresentação Márcio Caparica. Esta semana, uma retrospectiva musical de 2016 com os cantores Lineker e Zé Ed. Existe um movimento LGBT na música brasileira de hoje? Eu acho que o trabalho de um fortalece muito o trabalho do outro, de ir criando também uma espécie de rede, né? Que assim as pessoas começam a conhecer o trabalho de uma pessoa, daí por causa dessa pessoa conhece outra, e aí começam a rolar as parcerias também no palco, né? Eu e a Lineker, a gente mora na mesma rua. Como os acontecimentos de 2016 afetaram a música? Eu acho que todas essas tensões e coisas que a gente vem vivendo, que são super complicadas, acabaram gerando isso também, essa situação de quase como que a música se tornou um espaço pra gente extravasar um pouco de tudo isso e também de se alimentar, né, de coisa boa. Porque minhas letras, elas têm uma coisa que fala de amor, de convívio, de alegria. Então, um pouco é um desafio, assim, se falar disso nesse momento, sabe? Quando eu tava lá na ocupação, eu pensava, será que a gente devia estar fazendo um show agora? Será que a gente não devia estar só conversando, falando de política e pensando, e vamos ocupar, vamos fazer as coisas? E aí, muitas vezes eu via que aquele era um momento em que a gente se alimentava. Como a música digital influencia o trabalho do artista. Agora, antigamente eu nunca faria isso que eu fiz agora, o que a gente faz, que é lançar um disco independente, fazer do jeito que você quer, as pessoas já ouvirem. Então tem gente já em outros lugares, assim. Ontem eu falei com um cara na Espanha que ouviu meu disco que eu lancei só na minha rede, assim. Então isso é o melhor da era digital. Essa questão das gravadoras, dos ídolos, do sucesso nesse formato que a gente tem, né, de referência é muito problemático, assim, porque é muito excludente. Então, você imagina quantas pessoas com o talento da Elis, da Gal, da Bethânia, ninguém nunca ficou conhecendo, nunca puderam gravar um disco. Qual é a interação entre a MPB clássica e a MPB de agora? Eu, por exemplo, aprendi muita coisa com outros artistas, né? A conhecer muita coisa. Eu acho que, às vezes eu penso, não teria chegado, sabe? O Arnaldo Antunes gravando Lupicínio, sei lá, essas referências. Então é um trabalho muito importante, assim. Você cria uma ponte também com obras da música brasileira que eu acho que são realmente muito importantes pra gente até entender onde a gente está hoje, né? Assim, de onde veio tudo isso que a gente está fazendo hoje. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. Fica aí que a gente já volta. Não tem mais, tipo, eu tava falando esse dia que ser MPB já é militância. Olá, internauta! Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do UOL Música Deezer. 2016, etaninho cagado esse, né? Difícil chegar até o fim, parece que não acaba. No entanto, apesar de toda essa desgraça que aconteceu ao longo do ano, teve várias coisas boas que a gente está tentando resgatar agora que o ano está terminando. E uma delas é um movimento LGBT na música que chama muita atenção, porque é algo muito diferente, inovador e de muita qualidade. Para falar sobre esse movimento das músicas LGBT em 2016, temos duas pessoas que estão fazendo parte dele, que acabaram de lançar disco. Aqui no estúdio comigo está o Lineker, que lançou agora o disco Lineker. Fala oi. Oi. E temos o Zé Ed, que lançou o disco Zé Ed. Tudo bom? Oi. Lineker, apresente-se para os nossos ouvintes, por favor. Bom, então eu sou o Lineker, sou o Lineker branco, como as pessoas também costumam falar. Sou mineiro e tenho esse disco que eu lancei, é o meu terceiro disco. E sou também de várias outras áreas artísticas, assim, gosto muito de
transitar por tudo isso. E é isso, né? Você é o primeiro disco também autoral seu, né? Sim, eu lancei meu primeiro disco em 2012, mas foi um disco de releituras, assim, de canções de compositores bem já reconhecidos da MPB. Daí lancei um EP logo no começo desse ano, que na verdade ele foi uma espécie de registro de um show. E aí eram canções de amigos, assim, de compositores já mais da minha geração. E aí nesse disco é um disco que eu trago canções minhas, assim, é o primeiro. Que legal, bom falar as vezes. Zé, apresente-se para o nosso ouvinte. Bom, eu sou Zé Ed, paulistano, lançando o primeiro disco. Eu já acompanho há bastante tempo, assim, desde moleque. E aí agora cheguei nesse disco. Também canto no bloco Tarado em Você, já há uns 4 anos que a gente tá fazendo o bloco. E é isso. Como é que é cantar em cima de bloco? Ah, incrível, incrível. Era um sonho que eu tinha, assim, cantar em trio elétrico. Eu já trabalhava com um grupo há uns anos, que é Bataquerê, que é da Zona Leste. Ele já tem muita coisa de cultura popular, a gente já fazia cortejo, assim. Mas trio elétrico são 5 horas cantando, né? Você se sente Ivete, assim? Totalmente. Totalmente. Não tem como, porque é multidão, né? É uma delícia. Uma vez um amigo meu me falou, e agora você vai me confirmar, porque na verdade eu nunca fui no bloco da Ivete, apesar de já ter ido em alguns blocos aqui em São Paulo, que eles fazem quando chega uma hora depois, né, tipo umas 2, 3 horas cantando, que tem que descansar a voz, que daí começa a fazer aquele truquinho assim, minha pequena Eva... Você tá cansado, é uma saída. Faz o público cantar no seu lugar. Mas é difícil, assim, eu geralmente fico numa adrenalina muito grande, não consigo parar. O último ano eu já tava muito cansado, aí acabou e queria mais, sabe? Bem, esse foi o ano que vocês lançaram o disco. Qual que é o saldo que vocês dão pra 2016? Primeiro musicalmente, depois no fazer da vida, mas enfim, né? O que vocês acharam desse ano que tá acabando? Musicalmente? Sim. Eu achei que foi um ano muito produtivo, assim, na música brasileira. Eu ouvi discos incríveis esse ano e eu acho que todas essas tensões e coisas que a gente vem vivendo, que são super complicadas, acabaram gerando isso também, essa situação de quase como que a música se tornou um espaço pra gente extravasar um pouco de tudo isso e também de se alimentar, né, de coisa boa. Então eu acho que foi um ano muito produtivo. Eu acho que, não sei, ano passado também tiveram discos muito, muito incríveis, mas esse ano me surpreendeu, assim, Qual que chamou a atenção? Muito feliz. Olha, vários, né, mas eu cito o disco da Juliana Perdigão, da Yara Renault, que ela lançou o Arco e a Flecha. O Arco me pegou de uma forma muito forte. O Terno também, o disco novo do Terno, é um disco que eu ouvi e gostei muito. E vários outros, assim, vou lembrando. E você, Zé? Olha, eu fiquei vidrado no disco da Elza, né? Que é um acontecimento, assim. E fiquei ouvindo ainda... Nem sei se é desse ano. Desse ano? Acho que é desse ano. Desse ano, né? Eu acho que da Elza é do ano passado. Do ano passado? Bem. Eu tô ouvindo ele até agora, assim. E o Lineker, negro, a Lineker. A Lineker. Que também, assim, eu gostei muito, porque eu gosto muito dos caras do soul, assim, e era uma cena que era meio muito restrita, assim, ao Bourbon e alguns caras. Então eu fiquei muito feliz, assim, com a banda, fazendo soul para um público maior na MPB. Sabe? Uma alegria, assim, além da coisa, né, do tratamento estético, assim, né, da Lineker ser essa figura. Mas a música me pega muito, assim, o disco é lindo. Tem uma voz incrível. Olha, são os 2 Linekers com voz incrível, né? Os privilegiados. Sabe que vem com o nome. Mas, aliás, qual que é a chance, né, de ter 2 artistas na mesma época, quase com o mesmo nome? Pois é, e fazendo parte de uma mesma cena, né? Isso é muito doido. E aí eu tô descobrindo que, na verdade, existem vários, assim, pelo mundo, inclusive vários músicos, assim, com esse nome. Se você jogar no Spotify, acho que tem um Félix Lineker. Tem também uma outra banda que eu acho que é de Goiânia, que o vocalista também se chama Lineker. Acho que é um negócio com esse nome, né?
Tá acontecendo, Tá acontecendo agora. né? É a geração dos anos 80, né? Quem nasceu no final dos anos 80 que ganhou esse nome, que agora que tá começando a fazer também. Era um jogador... Era um jogador inglês enfim, da Copa do Mundo e tal. Sim. E eu acho legal também essa coisa dessa cena que tá surgindo, que vocês todos interagem, se conhecem e convivem, né? Sim. Eu e a Lineker, a gente mora na mesma rua. Ah. Eles trocam uma xícara de açúcar. Né? É muito, muito legal, assim, porque acho que também vai criando uma rede mesmo, né? Acho que os trabalhos, eu sempre falo isso. Eu acho que o trabalho de um fortalece muito o trabalho do outro também, né? Tanto de você se alimentar daquilo, igual já aconteceu às vezes de eu ir em show e falar, nossa, que incrível, que bom que isso está acontecendo, e como isso também me alimenta, e como também de ir criando também uma espécie de rede, né, que assim as pessoas começam a conhecer o trabalho de uma pessoa, daí por causa dessa pessoa conhece outra, e aí começam a rolar as parcerias também no palco, né, na disseram que esse ano, no aniversário da Raquel Virgínia das Bahias, tava todo mundo lá. Foi uma coisa. Foi legal. Como é que foi? A gente tava lá. É. Foi lindo, assim. Eu perdi essa festa. Ver todas no palco, juntas. E cantando outras coisas, cantaram outras coisas também. Cantaram o repertório delas. Tipo samba, outras. Foi bem legal. Como é que foi compor o disco esse ano? Você fez o disco inteiro esse ano? Sim. E como é que o ano te influenciou e como é que foi o processo? Olha, pra começar, eu não ia fazer um disco de músicas minhas, porque até então eu nem era compositor, assim, eu compunha umas coisas meio de brincadeira, mas eu não tinha essa vontade, essa necessidade, assim, de compor. Eu comecei selecionando músicas de outros compositores, ouvindo, mas aí tinham coisas que eu acho que justamente por todo esse momento, né, que foi um ano muito tenso, né, em todas as áreas, né, eu acho que politicamente, economicamente, socialmente, foi um ano de muitas transformações, de muitos acontecimentos, e eu me impacto muito, assim, por tudo que acontece. Então, eu senti que em um determinado momento eu precisava dizer coisas e falar de um jeito específico que parecia que só a partir do que eu compusesse é que eu conseguiria dizer, assim. E aí foi muito natural, assim. E aí foi muito doido porque cada coisa que ia acontecendo ia me gerando coisas, assim, me gerando ideias, materiais, mas não de tipo, eu quero compor uma música sobre isso. Aquilo vinha, assim, muito quase que como se eu, pra sobreviver a tudo isso, eu precisasse transformar aquilo em uma outra coisa, sabe? Então, foi muito isolar. Eu me isolei muito também esse ano pra fazer isso, então eu ia pro meio do mato, assim, ficava, tipo, dias no meio do mato, tipo, pra poder respirar e me concentrar e me desligar um pouco e depois me ligar de novo naquilo. Então eu tive vários momentos de isolamento, assim, acho que para poder dar conta também. Então foi um ano muito introspectivo também. Eu acho que foi um ano que até acho que numa sensação de me proteger um pouco também para não ficar tão esgotado com tudo, eu tive momentos em que eu me isolei e aí nesses momentos foi onde tudo aconteceu, onde eu criei, onde eu tinha as ideias, onde eu compunha, onde eu ficava o dia inteiro dentro do estúdio criando, né, os arranjos, as coisas. Então foi muito imersivo mesmo, assim. Seu processo já foi bem mais longo. O meu foi um pouco mais longo e antes, né? Daí esse ano eu fiquei preparando para lançar o disco, finalizando janeiro ali, fazendo masterização. Como que foi? Você escolhia as faixas, você já tinha tudo composto, compôs alguma coisa esse ano? Eu tinha um monte de música. A última foi em 2013, que é uma música que eu fiz por causa do bloco, falando disso, que é a Verão na Cidade, que é a última faixa. Mas eu já tinha coisas, assim, então eu tô cantando coisas que eu fiz 10 anos atrás. Então o meu desafio foi mais manter dentro, assim, que é um pouco parecido também, né? Que você tem que ficar... Porque minhas letras, elas têm uma coisa que fala de amor, de convívio, de alegria. Então, um pouco... É um desafio, assim, falar disso nesse momento, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, na rede, eu fiz um lançamento só na minha rede, né?
totalmente independente, assim. E aí tava todo mundo falando de política. Uhum. Aí você vai botar uma canção de amor ali, parece assim, que você não tá falando a coisa... Ah, é só alienada. Então é um desafio, assim, de ficar firme no que você quer dizer, né? E no seu propósito, assim. Então, mas a recepção foi boa, assim. Não, o disco é uma delícia também. E eu acho bom também, porque também é aquela coisa, não pode também só entrar no lado político negativo da coisa, senão você quer se matar e cortar os pulsos, né? E que tem eu acho que a reflexão mais interessante, assim, pelo menos pra mim esse ano, foi lembrar que tem várias pontas, né? Os discursos, mesmo em arte, você tem várias pontas, assim. E é bom justamente isso, né? Ser plural. Você fez apresentações ao vivo ao longo do ano ou você só faz nos blocos? Eu fiz o bloco e fiz o primeiro show agora no MASP, no dia 17, que foi uma estreia, assim, do disco, né? Uma coisa também que eu percebo na cena, assim, é que todo mundo se coloca politicamente durante a apresentação, sempre rola. E hoje em dia também qualquer, né, onde 5 ou mais pessoas estão juntas, rola um Fora Temer, né? Você tá preparado pra... Quer dizer, bem não sabe se é carnaval, como é que vai estar, né? Que agora estamos gravando no dia capaz de começar impeachment do Temer, vamos ver. Mas como é que você acha que vai ser quando você chegar no carnaval esse ano? Olha, já rolou uma coisa no ano passado, espontânea, assim, que não estava programado, a gente não queria falar diretamente sobre isso, porque tem a coisa do bloco, que, né... A gente não queria, assim, trazer isso pra frente. É carnaval, tem umas questões, assim. Mas espontaneamente, na hora de cantar Fora da Ordem, em Haiti, eu ofereci pros Bolsonaros, assim. Não tava combinado. E teve uma reação na hora, porque, né... Eu acho que isso, a gente viu na virada cultural, por exemplo, que foi logo quando o Temer entrou, né? E destituindo o ministério, aquilo era uma força grande. Então essa coisa de falar, por exemplo, meu trabalho não tem um trato político ali, né, especificamente, mas é uma coisa tão presente pra gente, né, no ciclo que a gente convive, nas reflexões, que é meio inevitável, assim, né, você acaba falando. E você, Lineker, nos seus shows? Olha, eu já tenho músicas que falam muito diretamente de alguns assuntos, né, mais políticos, mas também é isso, eu acho que foi um ano muito de uma comoção muito grande para todos os lados, para todas as direções, né? E nos shows também desse ano eu fiz muito show esse ano, porque eu tinha lançado o EP Verão logo no começo do ano, e era sempre muito político, não pelas letras também só, mas pelo público, a relação que tinha ali de encontrar um lugar para todo mundo falar, gente, é isso, a gente tem algumas afinidades e a gente tem que se juntar, enfim, a gente pode se fortalecer aqui nesse momento. Aí eu até lembrei, enquanto você falava das letras, né, que não precisa ser, a gente pode falar de outras coisas, e eu também acho isso, acho que eu pensei isso muito durante a ocupação da Funarte, assim, que eu ficava lá. E aí, a hora que ia ter os shows, assim, da ocupação, aí muitas vezes, inclusive eu fiz show lá, eu pensava... Conta a história da ocupação da Funarte, que às vezes o pessoal não sabe. Sim, logo quando o Temer, ele... Tomou o poder à força. Quando ele tomou o poder, ele destituiu, né, o Ministério da Cultura, e aí os artistas se mobilizaram e começaram uma série de ocupações, assim, por todo o país, desses espaços que são espaços da cultura, né? Então a Funarte, o MINC. E durante um tempo, né, esses espaços foram ocupados e ali várias coisas aconteceram durante essas ocupações, vários diálogos, várias conversas, vários atos, várias performances, enfim, foi um espaço bastante anárquico, inclusive, assim, de não se entender muito bem, assim, não, como que aquilo se dava, e todos os dias era uma coisa muito intensa e muitas opiniões divergentes, e aí era legal também ver isso, né, que não é porque a gente é contra uma coisa que a gente é a favor da mesma coisa, né, de uma outra coisa. E aí, enfim, foi isso, esse movimento que foi bem forte, assim, e que acabou pressionando, de fato, para que o MINC retornasse, né. Bom, aí voltando um pouco nessa questão da arte, né, da política, quando eu estava lá na ocupação, eu pensava,
será que a gente devia estar fazendo um show agora? Será que a gente não devia estar só conversando, falando de política e pensando, e vamos ocupar, vamos fazer as coisas? E aí muitas vezes eu via que aquele era um momento em que a gente se alimentava, sabe? De uma energia, parece, que te mobilizava a continuar, sabe? Na ocupação, a continuar lutando por aquelas questões todas, e aquilo fazia com que questões novas surgissem, né? As organizações ali dentro começaram a de certo modo reproduzir todas as organizações daqui de fora. Então isso também foi um momento de muita turbulência, assim, e que era muito impactante acompanhar tudo aquilo. E eu acho que as apresentações, os shows, mesmo os shows que não tinham nada de política, assim, no discurso mais literal, mais direto, eles eram muito políticos, sabe? Acho que era o fato de você estar ali se alimentando daquilo no meio de uma ocupação faz com que a coisa tenha um outro caráter. E eu acho que nos shows o que acontece é um pouco disso, né? Eu acho que a gente fica com uma sensação de que a gente não tá sozinho, né? Exatamente. Revolta. Você vê todo mundo ao seu redor, né, gritando fora Temer, ou, enfim, revoltado porque não tem Ministério da Cultura, tudo mais assim. Mesmo que seja a nossa bolha, né? Porque os bolsominions também têm a bolha deles, mas isso me dá uma esperança, assim, de tipo, né? É um alívio, você se reconhece, né? Na ideologia, assim, mesmo dentro, com o Lineker está falando de ser diferente, mas é um alívio, assim, um suspiro, né? Saber que tem mais gente pensando parecido. Bacana. Como é que é o público que vai assistir vocês? Olha, bom, só fiz um show do disco, né? Mas você já tem toda o bloco. Tem o bloco, que é um público jovem, assim, da nossa idade, até, sei lá, na sua maioria um público jovem. Vocês sentem que eles são mais bem resolvidos com a coisa de sexualidade, aparência, quebrar padrões? E qual que é o papel de vocês nisso? Eu tenho, assim, na verdade eu sinto que eu tenho 2 segmentos de público, assim, desde quando eu lancei meu primeiro disco. De lá pra cá, muita coisa mudou no meu trabalho, e aí eu sinto que tem um público que vem desde o disco Ele, que é um público que curiosamente tem uma faixa etária maior, assim, então são pessoas de mais de 40 anos, senhoras, senhores, assim. E um público mais jovem que começou a se conectar com o meu trabalho a partir dos meus últimos trabalhos, assim, que se conectou mais, né? Óbvio que tem várias misturas, né? E eu acho que também no show e na relação do público com o trabalho tem a ver com esse outro papo que a gente estava tendo, que as pessoas começam a encontrar seus pares, né? Então, esse público jovem, né, é um público que está muito atento a essas questões de sexualidade, de minorias, dos padrões de gênero. Então, é um público que faz disso, né, uma forma também de se questionar, de entrar em contato com um artista e falar: nossa, será que eu posso ser assim, eu posso fazer isso, eu posso... não é errado, sei lá, é muito legal, assim, né? Que aí começa a entrar um pouco nesse sentido de que a gente tanto fala hoje de representatividade, né? Então, sim, acho que é um público que tá realmente, assim, pensando muito sobre isso. Rola uma intenção ou uma preocupação de ser exemplo? Não. Pessoalzinho? Não, eu não penso nisso, assim. Eu reconheço que as pessoas, às vezes... Eu recebo mensagens das pessoas que falam: nossa, o seu trabalho me empodera. Eu acho muito bonito isso, muito legal. Mas não sei, acho que é isso, as coisas vão se dando, né? Assim, as relações vão se dando e vão se transformando também. Como é que foi pra formação? Você estava no Tarado em você desde o começo? Desde o começo. Como é que foi a formação do Tarado? Um grupo de amigos, assim, entusiastas, loucos pelo Caetano, e a gente começou a chamar as pessoas para se reunir e conversar sobre isso. Daí foi unindo, assim, é legal que é um grupo bem diverso da cidade, sabe? Tem gente da Zona Leste, tem gente da Sul, tem gente do Centro, e
Então a gente começou fazendo um vídeo numa viela ali na 9 de julho, e para convidar as pessoas para o bloco. E a gente marcou um encontro no Minhocão. Já foi uma primeira experiência da banda. A banda se encontrou na minha casa, comeu um feijão. E aí a gente foi, ensaiou rapidinho, assim. E já tinha um público enorme lá que a gente já tinha agitado. E foi isso, cada encontro foi aumentando, assim. E foi organicamente juntando o viadeiro todo em volta do tarado em você, ou já tinha uma intenção de, tipo... Não, Bom, tem um monte de viado, né? Já no grupo já tem, a maioria até, acho. Mas é misturado, assim, isso que é bom também, né? Sim. Então foi espontâneo, total, assim. Pô, mas a figura do Caetano já é muito simpatizante, né? Então, é natural. Legal. Vocês têm intenção de fazer mega hiper sucesso? Ou, tipo, o que vier foi crescendo normal, ok? Não, eu queria fazer mais show. Acho que a única coisa que eu queria era fazer mais show, né? Mas tá difícil pra todo mundo, né? Assim, eu queria fazer mais show. Aí acho que... Porque o que eu pergunto nisso é que tem muito uma questão assim, de tipo, se hoje em dia pra você fazer muito sucesso, você tem que, tipo... pausterizar um pouco a sua ideia para alcançar um público maior ou não? Eu não faço isso, não. Eu não quero fazer isso, assim. Porque eu vou mudando muito de ideia, mudando muito de opinião e de trabalho também. Então eu acho que talvez eu nunca tenha um grande público até por isso, assim. Mas é isso, acho que é muito gostoso, né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente que você vai fazer show pra, né? Eu acho que é bom, é muito gostosa essa sensação, né? Mas também dá um medo também, assim, né? De justamente disso, de começar a ficar preso em ter que sustentar alguma coisa, né? Assim. Você quer virar artista popular? Atrair multidões? Totalmente. Você já atrai multidões, né? Não, mas assim, bom, eu faço canção popular, né? Então é isso, quanto mais gente, você fica mais contente, é o sonho da vida da gente, é isso. Então o sucesso é fazer o show, é realizar, conseguir fazer, né, a cada passo. Mas eu acho que tem uma questão que a gente está vivendo que é assim, 90% do mercado de música popular é sertanejo. 90%. Eu, quando ouvi isso a primeira vez, apesar da gente saber e ouvir o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que tem um trabalho que eu falei que fiquei contente quando fui ver a Lineker, que estava cheio, um público cheio. Isso dá uma alegria tremenda, porque todo o recorte da mídia não tem mais. Tipo, eu tava falando esse dia que ser MPB já é militância. Você fala assim, eu faço canção brasileira MPB, pode chamar de MPB, né? Que também é um rótulo que cabe tudo. Mas assim, então eu acho que a gente tem que querer mesmo e desejar ampliar, sabe? Porque até mês passado eu achei incrível, inclusive, as Bahias foram no Esquenta. Foi massa. Né? Que é uma coisa que eu achei, fora de série até de quem conseguiu chamar do Esquenta, querer colocar elas lá. Mas sempre tem aquele pessoal que fala assim, eles estão se vendendo, tá dando Regina Casé, que não, horrível. Não acho que estão se vendendo, não. Acho que se você tem a oportunidade de mostrar seu trabalho, você tem que mostrar, né? Eu acho que... A questão, acho que é difícil você viver em função disso, né? Assim, eu acho que é isso. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais show, melhor. E que a gente possa continuar fazendo o que a gente tá com vontade de fazer, né? Assim. Ainda mais com essas questões, né? Que são as questões LGBT, né? Poder ver. Então, assim, eu acho que quanto mais, melhor mesmo, porque o mundo está precisando disso, das pessoas terem referências diferentes, né? Sim, eu concordo. Trabalhar com música na época digital hoje em dia, né, que é menos gravadora, vocês acham que é melhor ou pior do que o modelo anterior, da gravadora e... enfim... O melhor e o pior. Eu diria. Não, eu acho que, sei lá, nem sei, a gente cresceu com um modelo que mudou muito rápido. Então, assim, quando eu tinha 15 anos, eu falava assim, ser cantor, envolviam várias coisas, que conforme eu fui ficando adulto, elas foram caindo todas, sabe? Então não tem mais aquele modelão da gravadora.
né, que, sei lá, tinha um formato mais pronto que a pessoa entrava ali, né, que talvez fosse menos oportunidades, mas tinha um esquema mais pronto. Agora, antigamente eu nunca faria isso que eu fiz agora, o que a gente faz, que é lançar um disco independente, fazer do jeito que você quer, as pessoas já ouvirem. Então tem gente já em outros lugares, assim. Ontem eu falei com um cara na Espanha que ouviu meu disco que eu lancei só na minha rede, assim. Então isso é o melhor da era digital. Eu acho que só tem coisa boa. Não é que só tem coisa boa, mas ficou melhor, eu acho. Ficou melhor justamente porque essa questão das gravadoras, dos ídolos, do sucesso nesse formato que a gente tem, né, de referência, é muito problemático, assim, porque é muito excludente. Então, você imagina quantas pessoas com o talento da Elis, da Gal, da Bethânia, ninguém nunca ficou conhecendo, nunca puderam gravar um disco, né? E eu acho que hoje, por mais que alguns trabalhos tenham mais visibilidade do que outros, todo mundo, né, quase todo mundo consegue botar um trabalho no mundo, assim, e aí, pelo menos, assim, se você quiser muito, você vai conseguir ouvir, né? Assim, se você quiser, você vai procurar e você vai tentar ouvir, você vai ficar caçando esses trabalhos, mas eu acho que criou um caminho para uma pulverização, eu acho, da produção musical, que não tem mais volta. A gente não vai ter mais ídolos daqui a um tempo, eu acredito. A gente vai ter uma coisa muito ampla, assim, de uma produção que é muito diversa e que você vai... Óbvio, você vai ter os seus ídolos, assim, mas, assim, acho que essa coisa dos grandes ídolos, ou melhor, ou maior, tipo, a voz, isso não vai ter mais, eu acho, porque eu acho que essas estruturas, elas vão deixando de fazer sentido a partir do momento que todo mundo tem acesso, né? Então, a gente está falando de acesso, né? A gente está falando de acesso tanto de fazer quanto de ouvir, né? De conseguir chegar no trabalho. Então, eu acho que nesse sentido melhorou muito. Trouxe outros desafios, né? Mas que eu acredito que, por exemplo, antes, se agora o desafio é você conseguir, sei lá, viver disso, se bancar com isso, porque daí você não tem mais aquela estrutura de uma gravadora que te paga, que você ganha um direito autoral, que a pessoa compra o disco e tal. Antigamente você nem gravava, você nem era podia... Pra muito poucos, você era para muito poucos, então era muito privilégio, né? Continua sendo de alguma forma, né, hoje. Mas acho que a tendência é ficar cada vez mais dissipado, assim. Eu acho que o barato de hoje em dia é que você tem alguém que nem o Jalu, que, tipo, tava em casa e começou a brincar com o computador e hoje tá aí fazendo show. Porque pôs na rede e as pessoas foram ouvindo, né? Vocês dois, você fez um disco de covers, o primeiro, e você, né, baseado na obra do Caetano, já foi assim. Né, vocês já fizeram esse trabalho de resgatar o pessoal, os cantores da MPB mais clássica, vamos dizer assim. O pessoalzinho hoje, mais jovem, conhece? Vocês dão esse trabalho de resgatar e fazer eles ouvirem? Meu trabalho é totalmente autoral, né? Eu não regravei nada. Não, eu tô pegando do seu trabalho Agora, no bloco e é um trabalho super importante, né? Porque eu acho que tem muita coisa antiga com a velocidade. Eu, por exemplo, aprendi muita coisa com outros artistas, né? A conhecer muita coisa. Eu acho que, às vezes eu penso, não teria chegado, sabe? O Arnaldo Antunes gravando Lupicínio, sei lá, essas referências. Então é um trabalho muito importante, assim. E no bloco a gente vê, por exemplo, assim, as músicas mais difíceis do Caetano. Você vê que no começo... Quais são as mais difíceis do Caetano? Sei lá, língua, é super difícil, é uma letra difícil. Ele tem várias, né, que assim, que é difícil de cantar, assim. A galera só canta o refrão. E aí, com o tempo, você vai vendo que as pessoas foram frequentando, elas foram se envolvendo mais com aquilo, assim. Tem gente que já fala, eu conheci isso porque eu fui atrás, que eu vi vocês cantando. Então... E qual que foi o retorno do seu primeiro disco? Foi muito interessante, acho que assim, acho que assim, primeiro pra mim, porque foi um processo de
acho que fechar um ciclo também, sabe? Porque acho que como eu fiz faculdade de música, estudei na Unicamp, que tem uma metodologia de estudar cada época da música brasileira e tal, foi que um momento de sintetizar aquilo, assim, num trabalho. E eu acho que para o público também, né? Porque se você é uma pessoa mais jovem, inevitavelmente seu público também você vai atingir um público jovem também, né? Assim, é mais... que seja pelos seus amigos e os amigos dos seus amigos e os amigos dos amigos dos seus amigos, né? Então, é legal, assim, porque você cria uma ponte também com obras da música brasileira que eu acho que são realmente muito importantes pra gente até entender onde a gente tá hoje, né? Assim, de onde veio tudo isso que a gente tá fazendo hoje. E também eu acho que é importante pensar pra onde ir também, sabe? Então... Hoje, né, naquela época fazia muito sentido pra mim resgatar, voltar. Agora eu tô tentando projetar, sabe? Olhar pra frente e entender o que pode ser música brasileira hoje, sabe? Assim, ou o que pode ser música brasileira amanhã. Então eu acho que é legal fazer apontar uma seta pra frente e uma pra trás, sabe? E tentar estar sempre... Que eu acho que os grandes movimentos musicais, né, eu acho que foram marcantes, né, na música brasileira, como, por exemplo, o pessoal aqui de São Paulo, da Vanguarda Paulista, do Grupo Rumo, a própria Tropicália. Esse movimento que eu acho que eles faziam, assim, de olhar para trás e olhar para frente, sabe? De estar sempre tentando entender que não é fazer um trabalho de resgate e também... fazer um trabalho que olha pra frente, mas que considera também o que veio, né, o que tá atrás, assim. Porque senão você acha que você tá inovando, você acha que você tá inventando a roda, né? Então... Você é um diferentão. Então é legal ter isso, assim, tipo, o que veio, mas pra onde será que a gente pode apontar também, sabe? Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Exatamente. Desilusão. Aumentar a desilusão aqui no nosso momento, né? Vocês acham que é um risco que momentos mais repressores, conservadores, acabam sendo mais produtivos pra música, entre aspas, vamos dizer? Com certeza. Se for olhar a própria história da música brasileira, eu acho, né? Eu acho que tem a ver com isso, da tensão. Eu acho que toda tensão, de certo modo, ela produz, né, coisas. Então, eu acho que não é uma regra, não, né? Porque também tem produções maravilhosas que foram feitas em períodos de paz e amor, assim. Sim. De fora do Brasil, o que vocês estão ouvindo? O que vocês estão trazendo pro trabalho de vocês? Eu ouvi o novo disco do James Blake, que é maravilhoso, assim. Ele vem de uma coisa de música eletrônica, bem melódico, assim, que eu adoro. Chorões. Jura que você gosta de... Que é legal, né? Tipo, música eletrônica, melódica. Eu conheci no processo do disco, assim, que eu ouvi o outro disco dele. Mas é uma delícia, assim. Eu escuto bastante coisa. Vou sempre pegando, assim, o que os amigos indicam, não tem uma restrição. O que eu procuro é música brasileira, é um vício, assim. MPB mesmo, adoro. Como se descobre música nova? Olha, tem alguns canais, né, que a gente vai seguindo, assim. Depois do stream, aparece muita sugestão, né? Eu fico ali, já tem os artistas. Mas vem de todo lado. Eu fico com uma tristezazinha, porque quando eu tinha CD, pelo menos assim, você rodava a coleção de CD, você fala, eu não ouço esse disco faz muito tempo. Você pegava lá e punha. Hoje no streaming você não lembra do que você não ouve muito, né? Daí você acaba meio que repetindo aqueles seus hits particulares e é mais difícil desencavar o pessoal que você gosta, mas que você não lembra que você gosta. Eu voltei a ouvir vinil, assim, porque eu tava muito automático no streaming, assim. Eu falei, se eu que faço música, tô assim, sabe, assim, você escuta 15 segundos, aí você passa. E aí foi legal, porque eu peguei uns discos antigos, assim, do meu pai, não sei o que, comprei a Vitolinha pra, tipo, dar uma regulada nisso, porque até ia falar aquela hora que isso é uma coisa que eu acho que é o pior, assim. Porque como tem muita informação... Você tem, tipo, as pessoas ficam muito no automático, né? Não se dão mais a experiência de ouvir um disco, que é uma delícia, você parar pra ouvir um trabalho. Sim. São poucas pessoas que fazem isso. Hoje você pega 2, 3, aí você já pula. Você, Lineker, o que você ouve de fora? Olha, nesse ano particularmente,
artistas que me marcaram muito, que inclusive foram referência assim, para esse disco que eu acabei de lançar, foram a banda Dirty Projectors. Eu achei demais que você conhece Dirty Projectors. Eu achei que só eu conhecia Dirty Projectors. Nossa, eu sou apaixonado com eles. Muito pirados. Sou tipo doido, assim, eles são maravilhosos. A Tony Ards, tem uma outra banda que eu descobri também nesse esquema de o YouTube que me mandou, que chama Adult Jazz, que é incrível. Eu tava numa assim, que eu não achava mais nada que eu conseguia ouvir a não ser Tony Ards e Dirty Projectors. Aí eu achei o Adult Jazz. E a Björk também, né, que eu acho que é uma também que faz uma ponte também com presente, futuro, passado de um jeito absurdo, né. E escuto também umas coisas mais antigas, né. Eu tenho ouvido muito a Kate Bush, que sou apaixonado tanto pela música quanto pela performance dela. A Meredith Monk sempre foi uma super influência pra mim também. E agora eu tô tentando achar artistas que estão fazendo esse tipo de som, né, que eu chamo de pop experimental. Eu brinco também que é um post-pop. Eu tô tentando achar aqui na América Latina também, assim, tô tentando ouvir, mas ainda não achei muita coisa não, tô, tipo, ainda caçando, porque é legal também pra ver de outras perspectivas, né, assim. Mas é isso, esses que eu tenho ouvido. Ouvi esse ano, eu não ouvi música brasileira, assim, eu não quis ouvir música brasileira pra também fazer um exercício de descolar um pouco, porque a referência dos meus outros 2 álbuns é muito MPB dos anos 70, e aí, tipo, eu fiquei um pouco querendo justamente tentar entender isso, assim, outras formas de fazer, porque música brasileira é o quê, né? O que é música brasileira? Eu botei o seu disco, o Ele, pra tocar hoje no final de semana que eu fiquei com meus pais, eles cantaram o disco do começo ao fim, assim. Que é super, uma MPB super tradicional. Sim. E aí eu acho que a gente corre um risco também de cristalizar, né, o que é MPB, o que é música brasileira. Então, pra mim, ouvir essas outras referências e trazer isso pra minha música, que é música brasileira, foi um exercício de entender isso, falar, olha, não, o que é música brasileira? Tudo que a gente fizer aqui pode ser música brasileira, a gente não precisa institucionalizar que música brasileira vai ter que ser um baião, vai ter que ser um samba, porque a gente tá falando também de música, a gente tá falando dessa indústria fonográfica, dessa música que é feita, que é gravada, né? Não de uma tradição só de cultura popular e tal. Então, pra mim tem um pouco disso, assim, também agora de ampliar isso também, porque senão a gente acaba criando um modelo, né? Um jeito de fazer. E eu acho que, voltando também no que eu falei antes, pra mim a chave dos grandes momentos da música brasileira onde a coisa mudou foi quando a música brasileira olhou pra fora. Quando você pega a Tropicália, que começa a trazer, por exemplo, a guitarra, que traz um elemento que não era da música brasileira, inclusive teve até a marcha da guitarra, né? Quando você pega, por exemplo, a bossa nova, que vai flertar com o jazz, que vai flertar com a música, com o bolero, com a música... O samba canção que flerta com o bolero da América Latina. Quando você pega, por exemplo, o Clube da Esquina, que vai flertar com o progressivo, com o rock progressivo. Então, você vai tendo vários momentos da música brasileira que são chave, que são mudança, que é essa coisa bem antropofágica mesmo, que é de pegar uma coisa e transformar aquilo em algo que é brasileiro, né? Então... Não sei por que a gente tem também que agora, né, vamos continuar pensando assim, tentar trazer outras coisas, né, e tem muita gente fazendo isso, né. Vocês misturam música com outros tipos de arte? Você trabalha com arte também, não? Ou você não pretende? O que você fala, de misturar linguagem? Linguagens. Olha, eu acho muito legal, né? Eu trabalho com arte contemporânea, assim, de uma coleção de arte contemporânea, então vejo muita coisa... Acho que é essencial, assim. Quando a gente vai fazer videoclipe, por exemplo, você entra em contato. Eu usei agora, vai sair um clipe. Fiz uma instalação com um artista plástico. Ai, detalha isso. Não dá pra falar muito ainda. Estamos terminando. Mas, assim, é um barato. No show, por exemplo, você consegue fazer esse tipo de tratamento, né? Conseguir falar com outras linguagens, assim. Tem um projeto que eu tô organizando aí pra fazer uma curadoria, justamente para fazer isso, pegar músicos que trabalham com artista plástico, ator que trabalha com música, sabe? Eu acho que tem uma carência disso, assim, de misturar as linguagens. A gente faz um pouco no audiovisual, assim, na coisa de
de projeção, tal, em show, mas ainda é muito pequeno. Nas artes plásticas você vê mais, assim. Eu acho legal, até porque exatamente quando a gente estava retornando ao assunto do movimento LGBT e tal, porque acontece isso, que o sertanejo não faz, né? Não, é chapadão, né? Pra mim na verdade, assim, eu venho de outras artes também, assim, então, pra mim é uma coisa que é muito simbiótica mesmo, é muito a mesma coisa pra mim, assim. Na verdade, eu nunca me vi como cantor, assim, tipo, eu nunca falo que eu sou cantor. Eu sou cantor, não que eu não me vejo como cantor, mas eu digo assim, eu sempre fiz outras coisas que me contaminaram muito, assim, tanto o meu trabalho de música contaminou meu trabalho de dança, quanto o meu trabalho de dança contaminou meu trabalho de música. E, inclusive, esse último álbum, pra mim, um dos objetivos que eu tinha era de tentar trazer pra minha música a forma como eu pensava a minha dança, a forma como eu pensava os meus processos na performance e na dança. Então, para mim, o exercício de criar música foi de criar música a partir de um olhar que, para mim, tinha a ver com o corpo, tinha a ver com o movimento. Então, por exemplo, quando eu pensava nas músicas, quando eu pensava nos arranjos, era tudo muito pensando, tipo, não pensando numa dança, mas era, não sei, por uma sinestesia do corpo, sabe? Então, para mim, tem uma coisa de isso contaminou a minha forma de ver música. Então, para mim, compor uma música hoje é compor uma dança. E, na verdade, eu até comecei assim, a ter mais esse impulso de compor dançando. Porque eu ia pra sala de ensaio de dança, eu estava criando um trabalho ano passado, e aí eu ia me aquecer, ficava lá me alongando, e aí era um trabalho que eu usava a voz durante o trabalho, eu cantava, fazia umas melodias, assim, nada com letra. E aí, às vezes, pra me aquecer, eu começava a improvisar, dançando, começava a botar umas melodias, aí de repente começava a falar umas palavras, e aí de repente compunha músicas inteiras e perdia tudo porque não estava registrando, não lembrava. Então, pra mim é muito atrelado mesmo, uma coisa na outra, vem do mesmo lugar, assim. Muito bom. E pra 2017, o que vocês preveem e o que vocês pretendem fazer? Pretendo fazer muitos shows, aquele, né? A gente nem falou disso de ganhar dinheiro, mas pra sobreviver de música hoje em dia, você tem que viver de show. Não dá pra você depender dos centavos que pinga do streaming. Até de show tá difícil. Na verdade, vou dar um puxão de orelha no público que tá ouvindo a gente. É uma carapuça que todo mundo precisa vestir. Nós precisamos começar a criar uma cultura aqui no Brasil de você pagar pra consumir arte, principalmente pra consumir música. Porque as pessoas, elas não querem mais pagar pelo disco, e elas também não querem mais pagar pelo show. Mas eles pedem ingresso de graça, assim? Não, as pessoas hoje estão começando a ir só em evento gratuito. As pessoas, óbvio, existem, mas assim, se você for ver, eu faço um show gratuito, lota, assim, lotado. Aí você cobra R$20, as pessoas não vão. E aí as pessoas pagam, tipo, R$60 pra ir num rodízio japa. As pessoas não querem pagar R$15 pra fazer uma conta numa plataforma de streaming. As pessoas não querem pagar R$20 num disco. E isso, ok, entendo. Mas vai deixando a gente muito encurralado, porque a gente começa a depender de instituições e de projetos que nem sempre acontecem, né? De coisas que não acontecem. Então, a gente começa a comprometer o trabalho porque você precisa pagar as contas, você precisa pagar o aluguel. Então, você não pode mais parar e, tipo, vou me dedicar só a isso, vou passar o meu dia inteiro ensaiando, compondo, fazendo clipe, fazendo coisa. O sonho. Não é? Então, eu acho que é difícil, tem esse super desafio, né, assim, de a gente entender como que a gente reinventa esse mercado, né, porque, óbvio, a gente não precisa voltar para aquela estrutura que você pagava uma super grana para ter um disco e tal, mas, assim, as pessoas entenderem que o artista precisa viver de alguma coisa, né, é um trabalho também. Sim. Você conhece um livro chamado Arte de Pedir? É da Amanda Palmer, que é uma artista incrível, que ela, assim, foi uma das primeiras artistas alternativas que estourou a boca do balão em campanha de financiamento coletivo, porque ela tinha os fãs dela e botou uma meta X para lançar um disco novo e ganhou 10X, assim, virou notícia, saiu na CNN, coisa assim. E depois ela escreveu um disco
escreveu um livro que chama Arte de Pedir, que tá traduzindo em português, comprem, é bem legal. E que ela fala isso, que na verdade hoje em dia o artista tem que viver da relação de pedir pro fã. Exatamente, assim, meu trabalho vale, você gosta de mim, então você que gosta de mim me dá alguma coisa, porque quem não gosta não vai dar. E não tem nada de errado nisso, né? Tipo, não tem. Tem até, tipo, outros modelos agora, né? Que diz que o financiamento coletivo caiu um pouco no Brasil. E agora tem um outro modelo, que eu esqueci o nome, mas assim, o cara gosta de você, então ele faz tipo uma carteira e te ajuda sempre. E tem o esquema do Patreon, né? Tipo, você fala, o Patreon que eu conheço é assim, você pega e fala assim, eu até tenho que fazer um lado B, né? Eu tenho que fazer um dia, tenho que parar pra fazer, mas tipo, eu prometo pra você que eu vou fazer um podcast por semana. E daí, cada vez que o podcast for publicado, eu vou ganhar R$1 seu. E daí, no momento que você consegue juntar 5.000 pessoas pagando R$1, você tem R$5.000 por semana e já fica... Mas é uma relação direta, né? Tudo isso é pra mostrar a relação direta que realmente... Exato. Mas e aí, planos pra 2017? Você quer fazer shows? Eu quero fazer muitos shows. Não, eu quero fazer muitos clipes também, assim, muitos videoclipes. Isso é o meu plano pra esse ano que vem. Muito bem. Eu já tenho alguns aí na gaveta e aí a ideia é fazer. Você pode adiantar qual que vai ser a música que você vai adiantar depois, fazer clipe depois do Alguém Segura Esse Homem? Olha, aliás, você tem noção do poder chiclete de Alguém Segura Esse Homem? Você ouve essa música, você fica com esse refrão na cabeça o resto do dia. Que eu bom. Fiquei também. Que bom. É bom que as pessoas fiquem. Mas você? Então, fazer clipe também, né? Que é os desdobramentos, assim, né? Faz o disco e aí tem que é o máximo, né? O ouvinte não tá vendo, mas o mais legal é isso. Tipo, vocês estão com um sorriso de orelha a orelha. Vamos fazer clipe. A gente gosta de criar. Deve ser mó legal fazer um clipe, né? Nunca vou fazer, mas... Então tem um clipe, aí tem outros projetos assim também, sabe? Eu quero cantar outras coisas, tô começando a sondar, assim. Mas agora é botar esse disco no mundo, assim, só comecei. Muito bem. Bem, quando a gente chega no final do programa, a gente sempre dá uma oportunidade para os convidados se autopromoverem em qualquer coisa que eles quiserem. Então esse é o espaço, vocês autopromovam-se, deem seus canais para encontrar vocês. Zé Ed, primeiro. Então, Zé Ed, tô no Facebook, todas as redes, www.zed.arte.br. Tem um blog. Chama Zé Ed. O disco chama Zé Ed. Discos homônimos. Exato. E tem o bloco Tarado em Você. Não sei quando vai ao ar, mas tem o lançamento do tema. Esse programa vai ao ar na segunda semana de dezembro. Então vai pegar um dos nossos ensaios abertos ainda em dezembro. Então procure saber. Bloco Tarado em Você, que eu tô lá puxando o bloco. Demais. É isso. E que bom. Quando que vai começar a sair bloco em 2017? Então, eu não sei as datas de 2017, mas geralmente faz um ensaio por mês, mais ou menos. Depende da disponibilidade, porque tem um que a gente faz na rua... Ou a gente faz algumas festas fechadas e aí faz na rua. Aí é uma operação pra fazer, né? Mas tem 2 ensaios abertos antes do sábado de carnaval. A gente sai no sábado de carnaval da Ipiranga com a São João. Demais. Acho que eu estarei lá. Não sei como é que vai ser o carnaval esse ano. Venham todos. Muito bom. Você, Lineker, autopromova-se. Tá, então se o programa vai ao ar na segunda semana de dezembro, então eu queria convidar as pessoas todas para o show de lançamento do disco, que vai ser no dia 16 de dezembro, no Sesc Pompeia. E aí, fiquem ligados. Então, também tô no Facebook, Lineker. Eu sou o Lineker com E, L-I-N-E-K-R. Também tem o site lineker.com.br. Tô no Instagram, Snapchat, Twitter. Apesar de não usar muito o Snapchat e o Twitter. Mas estamos lá. Vamos manter contato. É isso aí. Perfeito. Eu não tenho mais colocado música no final do programa, porque agora o programa no YouTube /músicas que a gente consegue pôr, mas eu acho que a música de vocês não vai barrar. Espero. De qualquer maneira, ouvinte, seja onde for que você esteja ouvindo, a gente vai ter 2 músicas no final agora, depois do encerramento.
Uma delas do disco do Lineker, que chama Da Menor Importância, e depois uma música do disco do Zed, que chama Transa. De propósito, botar o mesmo nome nas músicas do Caetano. Não. Tem alguma ligação? Não foi, nem era consciente. E ele não tem uma música trans, ele tem um disco. Transa, então. Você pode Mas fazer não um foi, disco só de músicas com nomes dos discos. Mas eu ouvi tanto que eu não vejo o menor problema, entendeu? Menor problema. É que nem o Caetano, quando ele lançou o Verdade Tropical e o livro no mesmo ano, que ele falou que ele fez um livro com o nome de disco e um disco que chama livro. Né? Nunca esqueço. Enfim, e você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, facebook.com/programa Lado B, no Twitter em @programa Lado B e no Google Plus em google.com/mais Lado B. Nosso e-mail é programaladobia@gmail.com. Escreva com sugestões, reclamações, elogios, eu leio tudo e respondo sempre que dá. Além disso, nosso blog é www.ladobi.com. Vai lá, visita o blog, todo dia tem um post novo com coisas relevantes da cultura e cidadania LGBT. Essa semana eu botei um post bem bacaninha sobre a Ellen DeGeneres ganhando a maior condecoração dos Estados Unidos, chorou, fez toda uma ceninha lá, foi muito fofo. E outras coisas relevantes do mundo LGBT. E além disso, no final de cada post tem também um link para você pingar um dinheirinho pra gente, botãozinho pra você fazer uma doação, seja uma doação única ou uma doação mensal. Falar que é assim que a gente se sustenta, né? Isso aí, gente. Seu dinheirinho. Além disso, você consegue ouvir Eita, tô todo descombulado aqui no final agora. Você consegue ouvir o Lado B aqui no All Música Deezer a partir das sextas-feiras e a partir das segundas-feiras ele tá no iTunes, no YouTube e no SoundCloud. Se você assinar ele no iTunes, ele baixa automaticamente no seu celular. Aproveitando que você tá no iTunes, deixa um review de 5 estrelas que a gente fica mais conhecido também. Ajuda a gente a continuar funcionando. Eu sou o Márcio Caparica e esse é o Lado B, o programa de cultura e cidadania LGBT do All Música Deezer. Até semana que vem. Beijo! Danço com essa dama como a arte tece a trançar. Alma que comeu poeira ri e agradece. Danço com essa dama como a arte tece a trançar. Alma que comeu poeira ri e agradece. Para que eu seja essa prece, eu e ela, ela e eu e ela. Eu e ela, ela e eu e ela. Eu e ela, ela e eu. Ouço o eco do seu suspiro que me ilude, me iludou. Ela quer sempre mais. Ouço o eco do seu suspiro que me ilude, me iludou. Ela quer sempre mais. Um pá pra lá, um pá pra cá, até cu de nós. Um pá pra lá, um pá pra cá, pra lá do cais. Um pá pra lá, um pá pra cá, isso que satisfaz. Um pá pra lá, um pá pra cá. Danço com essa dama como a arte tece a trançar. Alma que comeu poeira ri e agradece. Danço com essa dama como a arte tece a trançar. Alma que comeu poeira ri e agradece. Ouço o eco do seu suspiro que me ilude, me iludo. Ela quer sempre mais. Ouço o eco do seu suspiro que me ilude, me iludo. Ela quer sempre mais. Um pá pra lá, um pá pra cá, até cu de nós. Um pá pra lá, um pá pra cá, pra lá do cais. Um pá pra lá, um pá pra cá, isso que satisfaz. Um pá pra lá, um pá pra cá. Eu e ela, ela e eu e ela. Eu e ela, ela e eu
Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um homem ou uma mulher. Se é uma mulher, mulher tão linda. Se o rapaz é doce, doce, doce. Mas suas pernas tortas eu quero para mim. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um ou uma. Enquanto eu não ouço sua voz, eu não sei dizer se é um ou uma. Se é uma. Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Lado B. Apresentação Márcio Caparica.